Pessoal, então, desde antigamente a gente tentava descobrir do que a matéria que a gente conhece hoje em dia ela é feita. Então partiu lá do início de que as coisas eram feitas a partir de água, depois veio a teoria dos 4 elementos lá, da terra, fogo, ar, e assim, conforme a gente foi desenvolvendo o nosso conhecimento, a gente foi adquirindo cada vez mais dados para ver quais são as partículas fundamentais, ou seja, aquelas mínimas partículas que formam a matéria como a gente conhece. Hoje em dia a gente fala que o quê? O átomo ele é composto por elétrons, prótons e nêutrons. Só que, como a gente vai ver hoje, das partículas fundamentais, ou seja, partículas que não são divisíveis, não são compostas por nada, apenas o elétron desse modelo que a gente conhece é uma partícula fundamental. Próton e nêutron não é. Então, das partículas fundamentais que a gente conhece hoje, as partículas elementares, a gente tem dois grandes grupos, os leptons e os quarks. Então, vocês veem que tem uma enorme quantidade de partículas fundamentais. Tem o elétron, tem o muon, tem o tau, tem o neutrino do elétron, o neutrino do muon, o neutrino do tau. Nas partículas quarks, a gente tem quark up, quark down, quark sharp, quark strange, quark top, quark bottom. Então são muitas partículas. E como que a gente descobriu essas partículas? Primeiro, estudando radiação e segundo, fazendo colisão de partículas. Então a gente pega partículas maiores, por exemplo, prótons, e choca um contra o outro a altas velocidades. Quando a gente faz isso, a gente quebra a partícula ao meio. Se a gente quebrar a partícula ao meio e formar outras duas partículas, a gente vê que aquela partícula original, ela não era uma partícula fundamental, porque ela é formada por duas ou por mais partículas menores que ela. Então, uma definição de partícula elementar é uma partícula que não é formada por nada além daquilo. É assim, a mínima divisão da matéria. E o que a gente conhece são todas essas partículas hoje em dia. Pode ser que vá existir mais, porque um caso que está bem assim próximo de ser descoberto, mas ainda é uma teoria, é o grávido, que é a partícula da força gravitacional. Existe na teoria, mas na prática a gente ainda não conseguiu detectar. Então, pessoal, basicamente, como tem muitas partículas, a gente vai se restringir a essas 4 partículas aqui: quarks up e down, o elétron e o neutrino do elétron. Então, como eu falei para vocês, próton e nêutron não é uma partícula fundamental. O próton, como ele tem uma carga mais E, ele é formado por 2 quarks up e um quark down. Porque o quark up tem carga 2e sobre 3 e o quark down dá menos e sobre 3. Então, se a gente fizer a somatória, dá a carga do próton mais e. Já o nêutron, como ele tem uma carga zero, ele é formado por um quark up e 2 quark down. Então, como eu falei, não são partículas elementares, porque eles são formados por partículas menores. Então, próton, 2 up e 1 down. E o nêutron, 1 up e 2 down. E pessoal, como a gente tem partículas elementares, a gente também tem forças fundamentais, né? As forças que regem as interações na natureza. A gente tem 4 forças fundamentais: força eletromagnética, força nuclear forte, força nuclear fraca e força gravitacional. Essas 3 primeiras forças, magnética, forte e fraca, elas regem a interação das partículas, ou seja, regem o comportamento dos átomos. E a força gravitacional, que a gente não conseguiu encaixar nessas 3 forças ainda, ela rege a interação dos corpos maiores, ou seja, do comportamento dos planetas. Ainda há um esforço muito grande para a gente tentar encaixar essa força gravitacional nessas 3 forças aqui e assim unificar o modelo padrão, unificar as 4 forças.
porque essas três forças interagem entre si, mas a gravitacional é um caso à parte. A gente não conseguiu achar ainda um modelo que faça com que essa força gravitacional interaja com essas outras três. Então, pessoal, falando um pouquinho de cada uma, a gente tem a força gravitacional. A força gravitacional, como a gente já estudou, ela vai na atração entre os corpos. Então, matéria atrai matéria. Então, é a força que mantém os planetas unidos ali em órbita ao redor do Sol. E a partícula que transmite a força gravitacional, em tese, porque a gente nunca descobriu ela, é o gravito. Já a força eletromagnética é a unificação entre a eletricidade e o magnetismo. A força eletromagnética parte do pressuposto que duas cargas relativamente próximas, elas trocam forças entre si. Isso daí é a lei de Coulomb. E a partícula que transmite a força eletromagnética é o fóton. Já a força nuclear forte, ela é a força que mantém o núcleo do átomo unido. Porque se a gente for pegar a força eletromagnética, o próton ele tem carga positiva e o nêutron tem carga zero. No núcleo do átomo só tem próton e nêutron. Então, se tem muita carga positiva lá, o que vai acontecer? Os prótons vão se repelir entre si. O que mantém o núcleo coeso, que ele não se desintegre? É a força nuclear forte. Então, a força nuclear forte ela é responsável por anular a força eletromagnética de repulsão entre os prótons no núcleo, mantendo o núcleo unido. E a partícula responsável por transmitir a força nuclear forte é o gluon. Já a força nuclear fraca, ela é responsável por aqueles elementos radioativos. Então tem elementos que o núcleo é instável. Então a força nuclear forte ela é responsável por liberar partículas a fim de estabilizar esse núcleo. Então a partícula que transmite a força nuclear fraca os bósons vetoriais, que é o W+, W- e o Z0. Então vocês podem perceber que essas três forças aqui, elas estão ligadas entre si quando a gente fala de comportamento do átomo. Já a força gravitacional não tem uma relação com elas. Então é um grande mistério ainda tentar encaixar essa força gravitacional nessas três forças. Creio eu que quando a gente conseguir isso, a gente vai conseguir unificar tanto a relatividade quanto a mecânica quântica, que é o grande desafio do século XXI, né? Para unificar a teoria de tudo na física. Pessoal, ficou alguma dúvida?